noite fria e que os nossos corações sejam aquecidos pela graça e pelo poder de Cristo. Vamos abrir a Escritura no livro dos Salmos, o de número 16. O título desse salmo é Hino de Davi. Portanto, já sabemos a sua autoria, Hino de Davi. Assim diz a palavra do nosso Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Esta é a palavra poderosa do nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos te adorando nesta noite, e nós, como já ouvimos, desejamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Usa, ó Deus, o teu servo como teu instrumento, para a proclamação fiel da tua palavra, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para você? Vamos fazer um breve exercício mental à luz daquilo que nós já sabemos e conhecemos. Vamos pensar por um instante. Pense assim, quem é o Senhor para mim? Tente definir isso numa frase. Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor? O Salmo 16 está diante de nós. É um salmo escrito por Davi, grande rei de Israel, um grande músico, arpista, compositor, um homem de Deus. E Davi, ele tinha muito claro quem era o Senhor para ele, muito claro. E Davi deixa isso muito claro no Salmo 16. Esse salmo, ele é carregado de importância por várias razões. A primeira delas é porque esse salmo, ele é citado 2 vezes no Novo Testamento como um salmo messiânico, um salmo que aponta para o Messias, e nós veremos isso mais à frente. O primeiro salmo messiânico é o 2, depois o 8, e, portanto, o 16 é o terceiro. Esse salmo messiânico, ele tem um valor muito importante, porque ele foi citado por nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro numa pregação no dia de Pentecostes. E nós vamos olhar para essa passagem mais ao final do sermão. Portanto, quem é o Senhor para Davi? Quem é o Senhor para nós? Em primeiro lugar, para Davi, o Senhor é o seu amparo nos dias difíceis. E para nós também é o nosso amparo nos dias difíceis. Veja o que Davi diz
logo no início do texto: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ora, por que Davi está fazendo essa oração? Nós não sabemos exatamente o momento, se Davi falava da sua vida de maneira genérica, das suas lutas de maneira genérica, ou se Davi falava de um momento específico na sua vida. E nós nos lembramos que Davi, ele havia sido perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Imagine você ser perseguido por seu próprio filho, que você colocou no mundo, que você criou, que você ensinou. E agora Absalão está tentando destronar Davi, matar Davi, o próprio pai. E Davi, então, se esse é o contexto, ele diz para Deus, ele pede a Deus: Senhor, guarda-me, porque em ti me refugio. Meus irmãos, Davi, ele fugia pelas cavernas, pelas montanhas, pelos antros da terra, mas Davi, ele olha para aquilo tudo e diz: não, o meu refúgio não está nas montanhas, o meu refúgio não está nos vales, nem nos antros, nos lugares mais profundos da terra, mas o meu refúgio está no Senhor. Que grande lição, irmãos, nós temos aqui. Nós precisamos continuamente nos lembrar que o nosso refúgio não está em nós mesmos, o nosso refúgio não está no nosso dinheiro, não está naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós somos, mas o nosso refúgio, ele está no Senhor. Deus é o abrigo de Davi, mas Davi, ele olha para o Senhor e ele vê mais. Versículo 2: digo ao Senhor, que expressão tremenda, irmãos. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Ora, Davi era o rei de Israel. Davi tinha homens ao seu comando. Davi tinha fortuna. Davi tinha uma imagem. Davi era um homem importante. Mas Davi, ele considera aquilo tudo como um nada. E ele diz para o Senhor: Senhor, tu és a coisa mais importante que eu possuo. Eu não tenho um outro bem, Senhor, além de ti. Eu li uma frase de um autor, um grande escritor chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis disse uma coisa tremenda: aquele que tem Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que tem somente a Deus. Em outras palavras, Deus é o bem mais precioso que nós possuímos. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Tudo aquilo que nós precisamos está nesse Senhor maravilhoso. E eu quero que você perceba como Davi, ele define Deus em 3 palavras. Ele diz no verso 1, guia-me, ó Deus. Deus é a palavra Elohim em hebraico. E Elohim tem uma raiz de El. El em hebraico significa o Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. A segunda palavra que Davi usa para o Senhor está no início do versículo 2. Digo ao Senhor. Essas palavras, essas letras maiúsculas, se referem ao nome pactual de Deus. Ao nome do Deus da aliança, o Deus Jeová, o Deus Yahvé. O Senhor é o Deus da minha aliança. É o Deus do pacto. É o Deus que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e depois renovou a aliança com Moisés, e agora também com Davi. E Davi então olha para esse Deus e diz assim: o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus da aliança. Mas ele usa um outro termo para Deus. Na metade do versículo 2 ele diz: tu és o meu Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra Adonai. É a palavra que geralmente os judeus usam para Deus. Adonai significa aquele que é Senhor soberano, aquele que é Senhor absoluto. Então é como se Davi estivesse olhando para Deus e estivesse dizendo: Senhor, eu posso me abrigar em Ti. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. O Senhor é tudo aquilo que eu possuo, porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor é o Deus da aliança. Porque o Senhor é o Deus todo-poderoso. O Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Você consegue afirmar isso no seu coração? Você consegue dizer para Deus que Ele é o Deus da sua vida? Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Deus é mais importante do que o seu trabalho.
Deus é mais importante do que o seu dinheiro. Deus é mais importante do que a sua família. Deus é mais importante do que a sua vida. Quem é o Senhor para você, de fato? E quando nós olhamos para o Novo Testamento, esses 3 títulos são aplicados a Jesus. Jesus é chamado de Deus. Jesus se chama de o grande eu sou. Quando ele discute com os fariseus, ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Os seus discípulos, quando olham para Jesus, se curvam diante dele e o chamam de Senhor, de Kyrios, que é o nome de Deus no Novo Testamento. Jesus é esse Deus. Jesus é esse Deus todo-poderoso. Nós acabamos de cantar aqui, quando o trovão vem, quando as águas sobem e elas ficam agitadas. O Senhor está dirigindo todas as coisas. Quando os discípulos estavam ali naquele barquinho, temerosos, achando que o barquinho iria afundar e eles iriam morrer, Jesus estava dormindo, porque Jesus estava no controle de todas as coisas. E quando Jesus é convocado pelos seus discípulos, ele se levanta e ele diz, vento, aquieta-te. Mar, emudece-te. E os discípulos olham uns para os outros e perguntam, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus, o poderoso, o Deus da aliança, o Deus soberano. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor de Deus Pai. Você consegue dizer isso de todo o seu coração? O Senhor é o único bem que eu possuo. Eu não tenho mais nada além de ti, Senhor. Segundo lugar, quem é o Senhor para Davi? Quem é o Senhor para nós? Primeiro, o Senhor é o nosso amparo nos dias difíceis. Segundo, o Senhor tem que ser para nós, irmãos, o nosso padrão de relacionamento. Versículos 3 e 4, veja o que diz Davi. Quanto aos santos que há na terra, isto é, quanto aos crentes que habitam o mundo, são eles notáveis. É uma palavra forte, mas literalmente traduzida do hebraico é, eles são piedosos. Eles são piedosos, os crentes são piedosos, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, Davi foi um homem cercado por pessoas boas e por pessoas ruins. Davi foi cercado por homens fiéis e infiéis, homens leais e traíras. Davi era cercado por todo tipo de gente. Mas Davi está dizendo aqui, Senhor, o meu prazer, a minha alegria é estar entre aqueles que são piedosos, aqueles que te amam, que amam a tua lei, que te servem, que te adoram. Esse era o prazer de Davi. E esse tem que ser o nosso prazer também. A nossa alegria tem que ser de estar entre aqueles que professam a mesma fé que nós professamos, que amam o mesmo Deus que nós amamos. Mas o contrário também é verdade. Se por um lado Davi amava, ele almejava estar entre os crentes piedosos, por outro lado Davi repudiava estar entre os ímpios. Verso 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Quer dizer, se você trocar Deus por outros falsos deuses, você vai sofrer. Davi está aqui cantando a bola. Esse é o final da história. Você vai sofrer, você vai quebrar a sua cara. Por isso Davi diz, não oferecerei as suas libações, isto é, os seus sacrifícios. Eu não vou fazer isso. Eu também não vou pronunciar o nome desses falsos deuses. Irmãos, o que Davi está dizendo é, eu não posso ter comunhão com pessoas que não professam a minha fé, que não amam a Deus. Eu sei o que você está pensando, mas então quer dizer, pastor, que eu vou ter que me isolar e entrar numa bolha gospel evangélica, num gueto evangélico? Não, não é isso. Não é isso.
Jesus, na sua oração sacerdotal, ele não disse assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Não, ele disse: olha, Pai, eu peço que o Senhor os guardes do mal. Nós não podemos sair do mundo, porque nós temos uma função no mundo, ser sal e ser luz. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos comungar com aqueles que não amam a Deus. E quando eu digo comungar, eu não estou falando de ter relacionamentos de trabalho, e certo coleguismo, e outros relacionamentos familiares. Eu não estou dizendo isso. Mas é andar e abraçar aquilo que eles abraçam, fazer aquilo que eles fazem. É isso que Davi está dizendo aqui. Senhor, eu não posso ir para onde essas pessoas vão. Eu não posso adorar os mesmos ídolos que essas pessoas adoram. Então o que nós temos diante de nós é uma questão prática. E por quê? Porque os nossos relacionamentos são uma forma de nós medirmos o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Onde está o seu amor? Você sente prazer em estar com outros crentes? Você sente prazer em estar com os irmãos? No culto à noite, na escola dominical, nos trabalhos da igreja? Você procura estar na companhia dos crentes? Eu diria que esse é um teste muito simples, irmãos. Quem ama o Senhor ficará contente na companhia de quem também o ama. Se você ama o Senhor, você ama estar na presença e na companhia de pessoas que amam o Senhor. Agora, você acha desconfortável estar com aqueles que pecam abertamente? Você realmente se preocupa com os seus valores? Você fica chocado com os seus desejos? Com repulsa por suas blasfêmias? Ou você, quando está entre os ímpios, você se sente confortável? E você se sente parte deles? Porque fala a mesma coisa? Tem os mesmos desejos? Faz as mesmas coisas? Procura as mesmas coisas? Se, como Pedro, você não tem dificuldade de aquecer as suas mãos com aqueles que odeiam a Jesus, isso significa que você está longe de Jesus. Então você precisa voltar para Cristo antes que o galo cante. Me diga com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Quem são os seus amigos? Como você seleciona os seus amigos? Qual é o seu padrão de amizade? O seu coração ou Cristo Jesus? Se as suas amizades não te levam para perto de Cristo, alguma coisa está errada no seu coração. Se os seus melhores amigos são aqueles que odeiam a Cristo, você está indo por um caminho perigoso. Você tem que amar os crentes, porque os crentes amam o Senhor. Os seus melhores amigos têm que ser aqueles que professam a mesma fé, não a mesma igreja, mas a mesma fé. São aqueles amigos que oram por você, que te encorajam e que colocam o dedo no seu rosto e dizem assim: olha, você está errado e você tem que mudar de vida. Esses são os verdadeiros amigos, e não aqueles que passam a mão na cabeça quando nós fazemos coisas erradas. Então, quem é o Senhor? O Senhor é aquele que é o padrão dos nossos relacionamentos. Dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na família e em todo canto. Quem é o Senhor? Para Davi, o Senhor é o seu amparo. Para Davi, o Senhor é o seu abalizador, o seu paradigma, o seu padrão de relacionamento. Em terceiro lugar, quem é o Senhor para Davi? Quem é o Senhor para nós? O Senhor é o nosso abençoador diário. Versículos 5 a 8. Primeiro, o
O Senhor é o nosso abençoador, porque Ele nos dá a provisão diária. Davi diz assim no verso 5, o Senhor é a porção, o Senhor é o meu cálice. Aqui Davi está falando de comida e de bebida. Ou seja, o Senhor é aquele que me dá tudo aquilo que eu preciso diariamente. O Senhor é aquele que me dá a provisão diária. O Senhor deu a provisão para Adão e Eva lá no paraíso. O Senhor deu a provisão para o seu povo no deserto. O Senhor deu a provisão nos dias de Jesus, multiplicando o pão. E o Senhor tem dado a provisão diária para todos nós. E Ele vai continuar dando. Porque o apóstolo Paulo disse que Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Meus irmãos, o Senhor é quem nos supre. Nós não dependemos do nosso trabalho, do nosso suor, do governo. Nós não dependemos dos juros, da bolsa de valores. Nós não dependemos dos nossos patrões. Nós dependemos do nosso provedor diário, que é Cristo Jesus. Mas Ele também é o nosso abençoador, porque Ele nos dá a direção para o futuro. Ainda no versículo 5, Davi diz assim, o Senhor é o arrimo da minha sorte. Sorte aqui diz respeito ao futuro. Arrimo quer dizer aquilo que sustenta. O Senhor é o meu baluarte no que tange ao futuro. Davi não sabia o que poderia acontecer. Davi poderia ser preso, Davi poderia ser morto, Davi poderia ser literalmente destronado para todo sempre. Então, Senhor Deus, eu não sei o que será de mim no dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor há de sustentar os meus dias futuros. Meus irmãos, quem de nós sabe o que vai acontecer amanhã? Nós temos nossos planos. Em tese, eu vou acordar às 5h30 da manhã, eu vou trocar de roupa, eu vou trocar os meus filhos, eu vou levá-los para o colégio, e eu vou esperá-los terminar a aula, vou trazê-los para casa, e depois eu vou ter as minhas tarefas ministeriais, e à tarde eu vou estar com a minha família, à noite na reunião de oração. Esse é meu padrão, esse é meu programa, minha agenda. Mas eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu posso simplesmente dormir e não acordar mais. Eu posso simplesmente ter um infarto dormindo e ao abrir os meus olhos estarei na glória. Quem de vocês pode garantir o dia de amanhã? Quem de vocês pode dizer, eu estarei aqui domingo que vem para o primeiro culto, para participar da ceia? Nenhum de nós. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas de uma coisa nós sabemos, o Senhor é aquele que vai nos sustentar no dia de amanhã. Seja o que acontecer, seja como for, Ele estará lá para nos sustentar em todo o tempo. Mas o Senhor também é o nosso abençoador, porque o Senhor nos dá a plena satisfação. Davi disse assim, no versículo 6, caem-me as divisas em lugares amenos. É uma expressão poética para dizer assim, Senhor, se eu jogasse um barbante para medir a minha terra e ele caísse, ele cairia num lugar agradável, num lugar ameno. É uma expressão poética para dizer, o Senhor tem sempre o melhor preparado para nós. Ainda que o melhor não seja aquilo que eu quero, mas o Senhor sempre tem o melhor para nós. E a grande lição, irmãos, que Davi nos ensina, é que nós precisamos viver e aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Um dos grandes problemas das pessoas atuais, aliás, eu diria em toda a humanidade, é sempre a murmuração, a reclamação. As pessoas estão sempre incontentes, ingratas. Nunca estão satisfeitas com o trabalho, com a roupa que têm, com o carro que têm, com a casa que têm, com as coisas que têm. E reclamam em todo o tempo. Lá no deserto, Deus mandava o maná e eles queriam codornizes. Deus mandava isso, eles queriam aquilo outro. Eles reclamavam noite e dia e noite. Eles nunca estavam contentes. E esse é um problema nosso também. Porque nós nunca estamos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas como disse aquele grande pregador americano John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então nós temos que aprender a estar satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, porque Deus é a nossa fonte de plena satisfação. Nós temos que ser mais gratos e menos reclamões. Mas o Senhor também é o nosso abençoador, porque Ele nos aconselha de maneira preciosa. Não é isso que diz Davi? O Senhor me aconselha durante a noite, e o Senhor ensina até mesmo o meu coração. Irmãos, Davi precisava de conselhos. Imagine ali Davi fugindo de Absalão. O que ele faria? Iria para o lugar A? Iria para o lugar B? O que eu faço? Eu estou sendo perseguido pelo meu filho. Então a decisão que Davi tomasse afetaria ele, a sua família e todo Israel. Nós também precisamos de conselhos. Nós não podemos nos achar super crentes, super sábios.
Pensar que nós temos todas as respostas para todos os problemas da nossa vida, porque nós não temos. Então nós precisamos voltar a Deus, e nós precisamos voltar à sua palavra e nos aconselhar com essa palavra. E eu fiquei pensando, como é que Deus nos aconselha até durante a noite? Eu fiquei pensando nisso. Quando nós paramos para dormir, quando nós repousamos a nossa cabeça no travesseiro, e nós passamos a meditar nas Escrituras, e na bondade de Deus, e nos atos de Deus, Deus ali está nos aconselhando, Deus ali está instruindo o nosso coração, as nossas afeições, Deus está dirigindo a nossa vida em todo o tempo. Meus irmãos, eu creio, de todo o meu coração, que este livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, a palavra de Deus, eu creio que essa palavra bendita e gloriosa, ela tem todas as respostas aos anseios da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Não há nada aqui que Deus não responda. Não há problema na nossa vida que Deus não tenha resposta, que Deus não tenha princípios, que Deus não nos dê diretrizes seguras e verdadeiras para tomarmos as nossas decisões. Nós podemos ir à Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Mas o Senhor também nos abençoa, nos dando firmeza necessária. Davi diz assim no versículo 8, estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Davi, irmãos, mesmo andando pelos vales, pelas covas, andando pelas cavernas, fugindo de Absalão, Davi, ele tinha uma grande verdade diante dele. Ele sabia que Deus estava ao lado dele em todo o tempo. O Senhor está à minha direita, ou seja, o Senhor é meu protetor, o Senhor é meu guia, o Senhor é o meu conselheiro em todo o tempo. Aliás, Davi tinha muita experiência nisso. Quando ele escreve o Salmo 23, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, Deus é aquele que vai estar ao nosso lado a cada dia, em todo o tempo da nossa caminhada. Aliás, Jesus prometeu isso, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não temos o que temer. Nós não precisamos ter medo do amanhã, porque Ele está conosco. Ele é a nossa firmeza. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso esteio. Ele é o nosso arrimo na nossa caminhada cristã. Quem é o Senhor? O Senhor é o nosso amparo. O Senhor é o fundamento dos nossos relacionamentos. O Senhor é o nosso abençoador. E em último lugar, o Senhor é a nossa esperança na hora e depois da morte. Versículos 9 a 11. Eu quero que você perceba que até o versículo de número 9, Davi, ele fala das bênçãos materiais, do seu presente, daquilo que Deus havia feito na vida dele, como fruto da comunhão dele com Deus. Mas agora Davi para de olhar para o aspecto horizontal das bênçãos presentes. E Davi olha para o vertical. Davi olha para o futuro, além do túmulo, além da cova, além da morte. E Davi, ele tem duas grandes esperanças. Primeira, ele fala de uma garantia de vitória sobre a morte. Veja o versículo de número 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. Irmãos, que grande esperança, que fé tinha Davi. Ele sabia que iria morrer em algum momento, mas ele diz, Senhor, o Senhor não vai me deixar na morte. E ele diz mais, lá no versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Ou seja, o Senhor tem algo preparado, muito, muito especial, além do túmulo, além da morte. A morte não é o fim. É claro, Davi não foi o único a dizer isso. Jó também disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disso. Essa é a esperança que movia o coração de Davi. Irmãos, que fé tinha aquele homem. A tal ponto de dizer, Senhor, mesmo que eu morra, eu sei que o Senhor não vai me deixar no túmulo.
Mas Davi tinha uma segunda esperança. Veja ainda o versículo de número 11. Na tua presença, isto é, além da morte, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Senhor, se eu morrer, mesmo que seja na mão de meu filho Absalão, Senhor, eu posso ter uma certeza que na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Senhor, eu vou desfrutar de alegria e de felicidade para todo sempre. Eu tenho convicção disso, está dizendo Davi. E essa tem que ser também, irmãos, a nossa convicção. A morte não é o fim. A nossa vida não se resume em nascer, crescer, estudar, trabalhar, conquistar e depois morrer. Ora, como disse Paulo, se a nossa vida é comer e beber, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A nossa vida é muito mais do que isso. Nós temos que olhar além desse horizonte presente, mundano, passageiro, inócuo. Nós precisamos olhar para o futuro, para aquilo que Deus tem reservado para nós. E Davi, ele diz com todas as palavras maiúsculas: na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Senhor, na tua presença, eu tenho tudo o que eu preciso. A minha fonte de satisfação, a minha fonte de alegria estão em ti, para todo sempre. Eu quero concluir a minha mensagem nesta noite. Esse salmo é um salmo que nos faz olhar para o hoje, para aquilo que o Senhor é e tem feito na nossa vida, mas esse salmo também é um salmo que nos convida a olhar para o futuro. Mas como é que eu posso ter esperança? Como é que eu posso olhar para esse futuro? Eu quero te convidar a olhar para o versículo 10. Aqui está a resposta. Veja o que Davi disse no versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. Davi está falando dele. Essa primeira parte é dele. Agora a segunda parte, ele está falando de alguém. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está falando de alguém que é santo. Davi não está falando dele. Embora Davi fosse um santo, no sentido de ser um homem piedoso, um homem crente, um homem separado, mas Davi não está falando dele. Davi está falando de alguém que viria depois dele. De alguém que ocuparia o seu trono. E então agora nós precisamos ir ao Novo Testamento. E nós vamos olhar para um homem que olhou e interpretou esse texto de maneira inspirada. E ele vai nos dar a resposta e a aplicação disso tudo. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Pedro pregou o Salmo 16. E então nós vamos nos valer do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. E Pedro então agora vai nos ajudar a olhar e entender o Salmo 16. No seu fundamento maior. Atos capítulo 2. Versículo 27. Você se lembra? Era o dia de Pentecostes. Pedro está pregando, havia uma grande multidão de judeus vindo de todos os lados. E Pedro ele vem pregando, e ele vem pregando, ele vem pregando, ele vem pregando, e ele vem argumentando e argumentando. E então ele chega no versículo 27, ele cita qual texto? O Salmo 16, versículo 10. E ele diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja, ele citou o Salmo 16, verso 10. Agora veja o 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Salmo 16. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Não foi isso que disse o Salmo 16? Na tua presença, Senhor, alegria e delícias perpetuamente. É isso que ele está dizendo. Agora, como é que Pedro aplica isso? Irmãos, ele lê o texto, ele cita o texto e agora ele aplica. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi.
Ele morreu. E ele foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós. Então Davi não estava falando dele. Porque Davi morreu, ele está aqui, olha o túmulo dele aqui. Então esse texto não está falando de Davi, ele não estava falando de si mesmo. Verso 30. Sendo, pois, profeta, falando de Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Deus havia feito essa promessa a Davi. Nunca faltará um descendente no seu trono, mas virá aquele que se assentará eternamente no seu trono, Davi. Então, havendo jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, olha que lindo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, de quem Davi está falando? De Jesus Cristo. Ele é o santo do versículo 10. Aquele que não foi deixado na morte. E agora Pedro então vai aplicar isso para nós. Então ele interpretou o texto. Então ele está dizendo, não, isso não está falando de Davi, Davi não está falando dele. Então ele está falando de Jesus. Ok, mas então qual é a aplicação disso tudo para a nossa vida? Versículo de número 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Era o dia de Pentecostes, era o derramamento do Espírito. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, esse Senhor é o Deus Pai, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, reine comigo, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado, debaixo dos teus pés. Jesus está reinando, ele está ao lado do Pai, e ele está aguardando o dia final, para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Como Pedro termina o sermão? Esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o Senhor do Salmo 16? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então Jesus tem que ser para nós, irmãos, o nosso amparo nos dias difíceis. O nosso padrão de relacionamento, o nosso abençoador diário, ele tem que ser para nós a nossa fonte de esperança eterna. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, e nós venceremos a morte, e nós haveremos de ressuscitar com ele. E ele está assentado hoje junto ao trono de Deus, mas a Bíblia diz que ele virá em glória. E naquele dia glorioso, ele há de nos receber para si mesmo. Essa igreja gloriosa será arrebatada e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Então, naquele momento que nós haveremos de ressuscitar, os nossos corpos serão transformados e mudados dessa substância pecaminosa e simplesmente carnal, fadada ao pecado, para um corpo glorioso, refeito à imagem de Jesus Cristo. E então nós seremos como ele é para todo sempre. E para todo sempre nós vamos desfrutar das suas delícias e da sua companhia perpetuamente. Porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Não é assim que nós cantamos? É assim que nós cantaremos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor, é aquele que você ama. Hoje à tarde, eu concluía o meu sermão pregando a mim mesmo, ao meu coração. E Letícia estava do meu lado e ela falou, papai, por que você está chorando? Porque Jesus é o meu Salvador, filha. E eu desejo que ele também seja o seu Salvador e o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador, querido. Ele é o seu Senhor. É aquele que te dá esperança. Ele é a fonte da sua alegria, do seu contentamento, do seu prazer. É por ele que você está hoje à noite aqui. Ele tem que ser o seu Senhor. Ele tem que ser o seu Salvador. Vamos cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã.